Salve, salve galera, sou o Tevin de Carona para o canal Tevin de Carona. E hoje estou no meio do mundo, no Equador. Estou na segunda cidade, ou capital mais elevada do mundo. A primeira é La Paz, Bolívia. Aqui esse Parque La Carolina é o pulmão de Quito. Possui campos de tênis, basquetebol, futebol. Hoje a gente vai dar um rolê para conhecer um pouco da história de Quito. E isso que tem aqui no fundo é a montanha Pichincha. Na época glacial, lá no topo dessas montanhas, tinha gelo, que esse gelo foi derretido e toda essa água desceu aqui para formar uma lagoa, que, lógico, não existe. Equador era o país mais seguro que tinha o nosso continente da América. Deixou de ser o mais seguro para se tornar o mais perigoso por conta do conflito interno armado, por conta do tráfico de drogas. É uma pena, um país que é a primeira vez que eu visito, mas é um país que tem muito desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, nossa. Tem um metrô. Aqui na capital, o que percebi é que o sistema de ônibus é um pouco antigo, mas além disso, a cidade é limpa, o pessoal que mora aqui é bem alegre, bem solícito. E agora vamos no metrô, vamos até a estação de São Francisco para conhecer o centro histórico. Achei legal esse fundo aí, onde tem o vulcão Cotopaxi. Agora vamos para a estação São Francisco. Esse seria o centro-sul da cidade de São Francisco, onde fica o centro histórico, a só uns minutos da estação São Francisco. Se minha informação não está errada, esse projeto de metro foi criado com o metrô de Medellín. E é bem parecido com o metrô de Medellín mesmo. Estou no Parque São Francisco e preciso falar bem alto porque tem um pastor aqui falando sobre Jesus. Eu respeito isso, mas está falando bem alto. E não sei se vocês vão conseguir escutar minha voz. Mas estou aqui na Praça São Francisco. E é uma dos centros históricos mais conservados que tem a América Latina. E dá para ver, está bem conservado aqui. Definitivamente o governo está fazendo um bom trabalho conservando aqui essa cidade. Aqui no fundo, na minha esquerda, vocês podem ver o pico, pode falar, pico montanha Planecillo, que gostaria de ir para lá, que tem um mirante basicamente, e tem prédios históricos aqui. Por exemplo, esse prédio aqui da Prensa Católica, que tem um centro de informação turística. O que mais podemos ver aqui? Tem aqui a igreja de São Francisco com museu. Não sei se o museu está aberto, vamos também tentar entrar no museu, na igreja. Lá no topo tem pessoal aí entrando na igreja. E acho que é um mirante bem legal ir para lá. Olha o monte de pessoas que tem aqui. Acho que a população que tem aqui no Equador não é muita. Aqui eu acho que tem uma população, sei lá, de uns 2.500.000 pessoas. Vou mostrar aqui a igreja. É a igreja de
a Companhia de Jesus. Estão achando o que do Equador, do Quito, do centro histórico. Vamos andar um pouco mais para mostrar para vocês o que tem Quito para oferecer. Continuamos aqui no centro histórico de Quito e queria mostrar essa igreja, que é a mais impressionante que já vi de Quito. Está muito linda. Vamos ficar mais perto para saber que tipo de igreja é e qual é o nome, essas coisas, e também gravar, registrar tudo mais perto. Basílica de Voto Nacional, também chamada de Consagração de Jesus ou Basílica de São João. É um imponente, mesmo, prédio religioso católico de estilo neogótico. Os trabalhos de construção começaram no ano 1892 e levaram mais de 100 anos. Seu enorme comprido de 117 metros de altura, estilo arquitetura, fazem essa basílica única do seu tipo no país. A Capital Americana da Cultura 2011 foi elegida como uma das 7 maravilhas da cidade. Pessoal, vocês têm que vir para Quito. Vale muito a pena. Está muito bem conservado aqui. E só dá uma olhada, cara. Dá uma olhada. Administração. $4 para o pessoal assim como eu. Que parece que tem dinheiro, mas não tem. Vamos pegar umas moedas aqui. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una entrada, por favor. Claro que sí. ¿Ecuatoriano? Extranjero. Extranjero. Okay. Van a subir a las torres, ¿ya? Sí, señor. Por favor, $4. Súbele. Muy amable. Que le vaya bien. O que acha do meu espanhol? Espanhol está ótimo. Que vocês conseguem ver aqui na frente aquele anjo enorme, Panecillo. Era para ter pegado o elevador. Ah, cheguei. Cheguei. Salve, salve galera, sou o Tevin de carona com corte de cabelo novo. Mais outro dia em Quito, a capital de Equador. Isso que vocês estão vendo no fundo é a Virgem de Panecillos, uma estátua enorme de alumínio, e esse morro é bem importante para a história de Quito. Eu vou dar mais informação para vocês porque esse morro é importante para a história de Quito. Então, para chegar aqui, eu cheguei na estação Magdalena, daí peguei outro ônibus até a entrada e acho que andei uns quilômetro e meio até chegar aqui. Então, caminhei muito e o local é sozinho. Então, é melhor se você vir aqui pegar, táxi ou Uber, essas coisas que tem aqui. Mas vamos explorar ainda mais Quito. Tem um mirante aqui com uma vista sensacional que eu sei que vocês vão gostar. Vamos lá. Curiosamente, Panecillos é 200 metros acima da média de Quito, que Quito tem uma altura de 2.800 metros. Aqui desse ponto acho que não dá para ver muito porque tem a floresta, mas vamos aqui nesse outro lado para vocês conseguirem ver a cidade. Vamos dar uma olhada aqui.
e atrapalhar o pessoal. Pessoal que está namorando. Dá pra ver essas duas ruas maiores que tem aí. Então, galera, aí como eu falei, vocês podem caminhar até aqui. Eu cheguei de ônibus, pode caminhar e chegar até Panecillos. Uma dica seria bom pegar um casaco assim maior, porque é frio por conta da altura. As comidas que vocês podem encontrar aqui em Panecillos são tipo salchipapa, frango, tem fritas, tem burger também, canelazo. Tem que experimentar, canelazo eu gosto. Canelazo com brinde. Cachorros quentes tem aqui também. Geralmente cachorro quente aqui no Equador dá $1, $1,50. Empadas também, tem que experimentar empada de vento também, canelaço. Né? Vamos experimentar alguma coisa aqui. Canelazo. Canelazo. Venga, le doy calientico. Ah, sim? Venga, pruébelo sin compromiso. Venga. Canelazo. Que es canelazo. Y tiene esto que lo hacen. Eso es como decir frutas cocidas, como un jugo, y lo pones a hervir y le echas licor. ¿Y qué le echan? ¿Licor de brindis? ¿Ah? Licor blanco. Como decir Colombia, aguardiente blanco. Aguardiente. Então, canelaço é feito de frutas que eles colocam para ferver e depois colocam aguardente, que é aquele... Este es coco. Esse feito de coco. Colocam aquele aguardente. Nossa, esqueci a palavra aqui. Esse é cachaça. Cachaça é o nome. Emborrachar. Pruébelo sin compromiso. Tô falando pra ela que eu vou ficar chapado com esse monte de álcool. Y este es chicle. Nossa. Acho que não vou conseguir sair daqui andando. Vamos experimentar coco com o brandy, aguardente. Esse gostei bastante. De boa. Agora chocolate. Era pra eu ter comido alguma coisa antes de tomar esse negócio aqui. E o último, gosto de chiclete. ¿Está hablando brasileño? Português? Sim. Ya le iba a decir, obrigado. Obrigado de gracia, ¿no? Sim. Bueno, pues obrigado. ¿En cuánto tiene las empanadas? $1. Pistiños a dólar, que es este de allá. Que Y- se le echa miel por encima. ¿Y de qué sabores tienen las empanadas? Le tengo nada más de queso. Queso. Son de vientos de queso. Una de esas, regáleme. Y un cafecito. Doble o suave. Suave. Nossa! Chiclete é muito doce, mas é bom, gostei. E está ficando tarde, aqui está chegando a noite e vamos ver essa estátua bem perto.
se minha informação não está errada, essa estátua levou 7.000 peças de alumínio para construir. Obrigada, eu sei falar também. A menina que convidou a gente para Canelazo. Qual é o nome do lugar? Canelazo Loco. Canelazo doido, louco. Tá, e seu nome? Eu me chamo Dailin. Dailin, então procura Dailin aqui no Panecillo para experimentar. Ela é da Colômbia. Vamos falar sobre a história de Equador. Para 1500, os espanhóis queriam chegar aqui e ficar nesse morro. Eles entendiam a importância desse morro porque você tem uma vista do norte da cidade de Quito e também uma vista do sul da cidade. Então eles queriam chegar aqui, isso foi para 1500, e colocar canhões, basicamente um forte, colocar um forte aqui nesse morro, mais um general Inca, agora não lembro o nome, mas vou colocar aqui no vídeo, ele falou para botar fogo nessa cidade, queimar tudo, e quando os espanhóis chegaram aqui, só encontraram cinzas. Aí o general pensou, vamos queimar esse negócio aqui e deixar nenhuma para eles, não deixar recursos. E depois de um tempo, os espanhóis continuaram com a tarefa de desenvolver a cidade, de construir, que levou muitos anos. Galera, daqui vocês conseguem ver a Basílica do Boto Nacional, onde a gente estava ontem. Essa estátua aí que vocês conseguem ver é a estátua da Virgem de Panecillos, que dava para ver ela desde a Basílica do Boto Nacional e também da Praça São Francisco, onde a gente estava ontem, na primeira parte do vídeo. Aí você consegue ver a cobra que tem nos pés, é tipo a Virgem praticamente acima da veste 666. Essa é a estátua basada noutra estátua mais pequena e também basada no Apocalipse. Obrigado por assistir essa parte do vídeo aqui conhecendo Panecillos, a Virgem de Panecillos. Deixa um like aí e vamos continuar explorando Quito nesses dias. Bem-vindos à metade do mundo, um dos marcos mais icônicos do Equador. Mas o que torna esse monumento tão especial? Vamos voltar no tempo e descobrir a história atrás dele. Há muitos anos, a tecnologia de GPS não existia, então a navegação dependia de pontos de referência e também de observação dos corpos celestiais. Os viajantes utilizavam pontos de referência, tipo montanhas, rios, para se orientar. Por exemplo, quando alguém chegar em Quito, poderia falar assim para alguém, quando você chegar em Quito, aí você vai ver uma montanha Panecillos. Isso quer dizer que chegou em Quito. Agora imagina falar para alguém, dá uns 100 passos para a direita desde a montanha S Panecillos. Não vai dar muito certo não, porque não é muito precisa essa orientação. Então, o que os seres humanos fizeram foi inventar umas linhas imaginárias que agora conhecemos como latitude e longitude. Essa linha amarela que tem aqui no chão é a representação da latitude 000 no Equador. Esse monumento tem uma altitude, como podem ver aqui no fundo, de 2.483 metros e a longitude fica a 78, 27 e 8. Essas são as coordenadas. Então, para alcançar uma maior precisão na navegação, a gente precisava de outro sistema. No século XVIII, a missão geodésica francesa
liderada por cientistas e exploradores, veio para o Equador para localizar a linha exata do Equador. Em 1736, eles conseguiram achar essa linha. Isso foi feito utilizando técnicas avançadas de navegação dessa época, técnicas avançadas de medição e astronomia também. Tevin de Carona, Tevin Eso. de Carona. Está em português. Ah, Natito, que estamos escuchando hablar, te eras de portugués. Te escuché Eso, portugués. sí, sí, Pensamos sí. que eras de Portugal. Ah, já. Estou aqui com o pessoal de que... Vocês são de um colégio? Sí, Ou... sí, de un colegio. ¿De dónde el colegio? Ancla. Ancla. E isso é daqui do norte? No, de la De costa. la costa. De la costa. De la Costa. Olha que legal esse pessoal aqui. Ficou comigo para falar um pouco. Estamos no Equador. Eles são do colégio Ancla, da Costa. Legal esse pessoal aqui. Se inscreveram no canal? Inscreveram no canal. 1, 2, 3, 4. Muitos inscritos agora. Então, é importante saber sobre as latitudes, tipo o Equador, para entender as zonas térmicas. Se uma região fica mais perto do Equador, ela vai receber mais radiação solar, porém, o local vai ser mais quente. Aqui o Equador tem uma temperatura média de 21 graus no dia e depois a temperatura desce à noite. A Amazônia, por exemplo, Manaus, tem uma temperatura mais úmida, mas também fica no trópico. As zonas temperadas vão ser duas, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar. E depois tem outra zona que fica no hemisfério sul, que essa é entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas regiões têm estações bem definidas, com verões quentes e invernos frios. Um exemplo pode ser Nova York, os Estados Unidos, que tem uma zona temperada e tem 4 estações bem distintas. A cidade de Paris, na França, tem uma latitude de uns 48 graus norte. Então, isso vai fazer que os verões sejam quentes e os invernos bem frios. Ushuaia tem uma latitude de 54 graus sul. Tem verões frescos e invernos rigorosos, sendo a cidade mais ao sul do mundo. Galera, vamos ter que voltar um dia desses para conhecer também o planetário. Pena, tem muitas outras coisas para conhecer. E saudações especiais aí para Anne Rodrigues, no Rio de Janeiro, a sua cidade. Um oi aí para você e para todos os brasileiros que estão acompanhando o canal. Tevin de Carona vai levar vocês para conhecer